Lendo a leitura de hoje, nesse dia 24, essa terça-feira, no Evangelho João, versículo 3, versículo 21, e 33, versículo 36 a 38. Diz assim: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falavam. Um dos discípulos a quem Jesus amava, João, estava na mesa reclinando ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou-o: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido em seguida molhou o pão e deu-o a Judas, o filho de Simão de Iscariote. Logo que ele engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe: então, o que queres fazer, faça depressa. Se Jesus sonda os corações, sabe de cada coisa que se passa em mim e dentro de cada ser humano. Vamos supor, quando a gente diz assim, que, usando uma frase um pouco meio esquisita, né? Que pessoas que têm gosto por duas coisas, mulheres, homem e mulher. Jesus, por Judas ter sido convocado por Jesus, Jesus não olhou o delito dele. Jesus sabia que Judas tinha uma inclinação para roubo. E, mesmo na reunião, lá na mesa, Judas participava de dois times, não tem traficante que invade a favela do outro, o ponto do outro. Vamos fazer uma comparação. Então Jesus tinha convocado Judas, então a gente diz assim, se Jesus sabia que Judas era ladrão, por que foi convocar ele? Mas Deus não olha o delito do humano. Então, quando Judas estava na mesa lá, Judas já estava tratando de entregar Jesus. Esse era discípulo de Jesus, mas fazia coisas escondidas por trás dos panos. Então, Jesus sabia disso, não dá para a gente esconder o que passa no coração do homem, porque ele é Deus, ele é o Criador, ele que fabrica. Né? Então, Judas, por quê? Que a gente não entende, não entra nessa caixala, por quê? Que essa passagem das Escrituras, porque quando Jesus sentou na mesa, ele disse que tem um que vai me trair. Jesus sabia. Judas estava maquinando com os judeus como ia entregar Jesus. Por isso é que Jesus entregou a ele o pão do que ele queria mesmo fazer. Está entendendo? Essa frase que Jesus disse que Deus, a gente diz, por que Deus não proibiu que o diabo traísse Eva, comesse o fruto proibido? Vai o livre-arbítrio. Aqui aplica-se o livre-arbítrio em Judas, como lá no paraíso. Então Judas foi mesmo tentado por uma força superior, sei lá, e Jesus disse que o Satanás entrou nele. Essa frase que Jesus disse aqui, Satanás entrou nele, porque Satanás tinha lá no paraíso desvirtuado o homem, o demônio. Por isso que Jesus disse essa frase aqui para Judas. E Judas Deus deixou que Satanás entrasse no coração de Judas e entregasse Jesus. Por isso nós, no mundo católico, muitas vezes a gente vai na igreja, reza, né, mas fica falando das pessoas, não decide, joga nesses dois times. Eu sou católico, mas não sou radical. Jogo nos dois times. Então, para você hoje esclarecer bem esse ponto aqui, toma cuidado, meu filho, do que você está fazendo. Né? Diz assim, não existe um equilíbrio.
Deus, um ser superior, se rebaixou no nível de um ser inferior. E ele veio aqui implantar o seu reino. Por isso que eu digo, gente, não tem como você esconder. Então aqui diz assim, um vai interrogá-lo, o outro vai negá-lo. 3 vezes. Aquela história. Eu sempre digo assim, que Jesus, como Judas tinha a intenção de roubar, inclinação para roubar, mas Pedro não tinha. Mas Jesus pode tanto colocar no coração do homem uma coisa intrínseca. Então Jesus colocou no coração de Pedro: tu vai me negar 3 vezes porque eu preciso de ti, porque tu não pode ser reconhecido de jeito nenhum. Se te reconhecer, te mato e eu vou perder a referência que eu tenho. Eu já tenho escolhido tu já desde o começo para tu ser meu chefe. E dos outros não se guarda nenhuma lembrança, porque todos fogem. Essa é a resultado de 3 anos de discipulado. Esses são os que Jesus já não chamava de servo, mas sim de amigo. Mas o amor e a paciência fazem milagre. Aqueles discípulos saíram correndo, mas voltaram sobre seus próprios passos. Para todos houve uma segunda oportunidade. Olha só a oportunidade que Deus está dando para nós hoje. Lendo este evangelho, compreendemos que também existe esperança para nós. Não obstante as muitas vezes que o traímos, que tenhamos negado ou que tenhamos fugido correndo. Mas assim que as pessoas fogem como o diabo foge da cruz. Então, para nós entender isso, desse evangelho, porque as pessoas... Eu falo a minha analogia do meu modo. Eu acho que, não sei se eu pude ser bem explícito de dizer essa frase, por que Jesus disse que tu tens que fazer, faça já. Por que Jesus disse? Porque já estava no coração de Judas essa inclinação. Por isso, quando a gente diz assim, pessoa que tem predisposição para ser certas coisas, gente, não é culpa de Deus, a obra de Deus. Ninguém é culpado de ser uma prostituta, ninguém é culpado de ser liviano, de roubar, a pessoa que tenha o roubo. Vocês estão entendendo? Você está dizendo que a pessoa que rouba não tem culpa? Não estou falando em culpa. Eu estou falando aqui o que diz aqui. Sim, se foi tirado do ser humano uma peça, veja bem, você olha um motor que tem conexão, vela, propulsor platinado, antigamente, hoje é comando elétrico, então tem uma série de comandos. Quando uma coisa dessa não funciona, se não botar a peça, sempre fica com defeito. E esse ser humano que foi deteriorado no paraíso, essa peça que falta no homem nunca foi reposta. Ou, aliás, Jesus veio corrigir esse defeito e ele colocou essa peça no lugar do ser humano e funciona. Não é que funciona mesmo? Quando a gente ia pegar o carro, antigamente, hoje não pode fazer o carro pegar no tranco, mas antigamente ia fazer os carros pegar no tranco. Dá empurrão, uma marcha, uma terceira e fazia o carro pegar no tranco, dava aquele tranco. E não é que tem gente que tem que fazer assim também? Não tem importância, filho. Então, Deus não olha aquilo que eu disse, Deus não olha a aparência, o conteúdo. Por o pecado, por mais grave que seja, tem perdão. Deus sabe da nossa inclinação, da nossa falha. Assim como foi Hitler, outros, tanto ditador na terra, por isso que eu digo, a liberdade, a consciência, o livre-arbítrio, essas 3 coisas são uma ferramenta para corrigir
Mas como o livre-arbítrio ela é aleatória, você pode escolher. Por isso que Jesus mesmo, escolhendo os 12, sabia que um não era bom. Mas aí Deus não podia ter deixado de fora. Mas aí não seria Deus. Deus não pode destruir a obra que ele fez, porque o Deus fez bom. Se o homem não estava bom, a culpa não era dele. Então Deus não veio punir, gente. Meu Deus do céu, essa coisa que as pessoas... Deus não veio nos punir. Por favor, no Antigo Testamento tinha essas coisas. De uma vez por todas, gente. Deus veio nos salvar. Entendeu? Se acontece essa atrocidade, tudo isso aí que tem no mundo, é uma consequência da nossa imprudência, da nossa incapacidade de amar. Como eu digo assim, tem gente que não sente remorso. Você já pensou? Terrível. Eu já falei isso uma vez eu perguntei uma moça prostituta, eu perguntei, você não sente amor? Ela disse, o que é amor, moço? Se ninguém me ama, eu não sei nem o que é o amor. Está entendendo? Então essa pessoa, se ela matar uma pessoa, ela não vai sentir remorso, porque não tem amor por ela. Está entendendo? Deve ser terrível. Um túmulo. Gente, eu não estou exagerando aqui, fazendo essas minhas análises, querendo, né, de uma vez por todas. Vamos aproveitar esse tempo de escassez agora, de ficar em banho-maria, como diz, de molho, né? A gente não bota, preparar um ingrediente aí, a gente botava alho, bota para carne, né? Deixa um pouco de tempo lá, o sal. Sal grosso não, a gente bota na hora na carne. Então vamos ficar de molho, né? Se você foi cortado, se você tem uma cicatriz, e agora, ela vai demorar um tempo para cicatrizar? Vai dar um tempo. Um corte leva semana, 2 semanas. E nós fomos feridos. Vamos ver se cicatriza o mais rápido possível.